SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Estamos aqui novamente para um SFX Energy Cast. Hoje para a gente falar a respeito de um assunto muito interessante que é o crédito de carbono, né, Gustavo? Isso mesmo, o mercado de crédito de carbono no Brasil é um mercado novo. Em outros países, principalmente na Europa, já existe há algum tempo e é um mercado que vai crescer muito no Brasil no próximo ano. Então vamos começar falando um pouco sobre o que é esse mercado de crédito. O que é crédito de carbono, que para quem é leigo parece ser uma coisa que não tem nada a ver com energia, né? Mas tem tudo a ver com energia, não é? Tem tudo a ver com energia, então tem a ver principalmente com aquecimento global. Hoje é um dia que está muito frio e conversando com um amigo meu hoje de manhã, ele falou, nossa, ano passado essa época não teve quase inverno e essa vez está muito mais frio. Então essas mudanças climáticas têm tudo a ver com crédito de carbono e isso é muito interessante porque através dos acordos, o principal foi o Acordo de Paris de 2015, onde países se reuniram, quase 200 países, e estipularam metas de reduções de emissões de gases do efeito estufa, né? Então, o CO2 é o principal deles. E então, para atingir essa meta, precisamos também fazer compensações. Porque qual a principal meta? Não deixar a temperatura do planeta subir mais do que vem acontecendo. Então, a gente precisa realmente ter, né, compensações para que isso aconteça. Então, o crédito de carbono vem para ajudar nisso. Então, o Brasil, até o ano passado, era um país que tinha um mercado voluntário, ou seja, empresas que às vezes queriam uma compensação, às vezes de marketing ou algo, faziam isso, mas não eram obrigatórios. E agora se tornou um mercado regulado, então até então era um mercado voluntário e se tornou um mercado regulado como já é na União Europeia, por exemplo, há 4 anos. Só para as pessoas entenderem, quando se fala de energia, o leigo sempre pensa na energia elétrica, tomada, não é isso? Exato. Mas a energia pode ser uma série de outras coisas, por exemplo, gasolina, óleo diesel, combustível do carro é energia, Sim. Carvão é energia, a energia no sentido tudo aquilo que faz uma máquina funcionar, um equipamento funcionar, energia, correto? Gás e assim por diante. E boa parte dessa energia, ela não é limpa, ela é uma energia que gera resíduos, correto, Gustavo? Isso mesmo, é uma energia poluente. Então, a certificação de crédito de carbono vem contribuir com isso. Então, por exemplo, hoje com essa regulamentação, é uma lei que foi aprovada em dezembro do ano passado, entra em vigor em dezembro desse ano, tornando o Brasil um país com mercado regulado de carbono. São mais de 170 modalidades passíveis de certificação de carbono. Então isso é interessante, porque a gente fala certificação de carbono, a gente pensa em floresta, em preservação de áreas. Não, você tem muitas outras opções. Como opções mais simples. Por exemplo, você tem uma empresa e você quer verificar se você é elegível a uma certificação de carbono. Se você simplesmente trocou o seu carro a combustão por um veículo híbrido ou elétrico, também entra no inventário de carbono isso e ajuda nessa certificação de carbono. Então são mais de 170 modalidades diferentes que passam por isso. Pode estar um pouco confuso ainda para as pessoas e a gente vai, a partir desse momento aqui, deixar um pouco mais claro. Para isso nós vamos precisar de mais tempo, nosso programa sempre teve 4 minutos e a partir dessa semana aqui ele parte para 26 minutos, né, Gustavo? Isso mesmo, então uma novidade que trazemos para vocês, né? Até então o programa acabaria agora e continuaríamos na próxima semana, né? Mas o podcast de 4 minutos foi muito bem aceito, as pessoas sempre pediam mais e aí conseguimos aí
encaixar na grade do canal e estou muito feliz por o podcast virar um programa de 26 minutos a partir de hoje e com isso teremos mais tempo para contar para vocês. Então vamos aproveitar esse tempo e vamos entender o que é essa questão. Primeiro, carbono, vem de gás carbônico, é isso? Isso mesmo, que é o CO2, que é o principal componente, existem outros, mas esse é o principal componente que causa o efeito estufa e a elevação da temperatura na Terra. Então, o que acontece? Como existe essa legislação agora e a partir do ano que vem, empresas precisarão passar por avaliações e serão divididas em 3 categorias essas avaliações, empresas com poucas emissões, mas vão precisar emitir um inventário, um laudo que comprova que ela só tem aquilo e ok. O segundo grupo são empresas que têm uma emissão maior, ela vai ter que fazer o inventário e comprovar que o que ela já faz para compensar, um sistema de energia solar fotovoltaica é uma das opções de compensação, o que ela já faz para compensar é equivalente ao que o processo fabril dela emite. E você estava falando, por exemplo, do carro elétrico. Então, o sistema de fotovoltaico é uma compensação, a troca do veículo a combustão por um carro elétrico, ok? Isso mesmo. O que mais poderia ser? Dá mais exemplos aí de compensações. De compensações, além disso que você falou, além do sistema de energia solar que eu falei, o processo interno, fornecedores, que tipo de fornecedores eles têm, que tipo de transporte chega até eles, que tipo de transporte sai deles para o cliente final, biodigestores, então preservação de mata, reflorestamento. Perfeito. E a terceira categoria? A terceira categoria são empresas com grandes emissões, que mesmo fazendo ações para diminuir isso, ainda assim não consegue zerar isso. E aí essas empresas precisarão comprar no mercado crédito de carbono de outras empresas que têm sobrando. Por exemplo, de outras empresas ou que emitem menos poluentes do que o que geram de compensação, ou até de empresas que vão trabalhar exclusivamente para gerarem esses créditos, é isso? Isso, então é um novo mercado que está surgindo no Brasil com novas oportunidades. Muito bom, então vamos fazer um intervalinho agora para a gente poder voltar e falar a respeito dessas empresas que elas foram fundadas justamente para gerar isso, que é um novo mercado. Vamos falar dessas oportunidades. Vamos lá, intervalinho agora, vamos conhecer aqui o trabalho da Atende Portaria. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, aí a gente fala sobre essa questão da geração de créditos de carbono, então, né, Gustavo? Quer dizer que existem fazendas de crédito de carbono? Isso, então acho que é um novo segmento surgindo no Brasil, na área de renováveis, e nós temos aí grandes oportunidades para isso. A SFX está trabalhando nesta área, está atuando nesta área, e como grandes empresas precisarão ir ao mercado para comprar créditos de carbono, porque, como nós comentamos, o que eles fazem para mitigar isso às vezes é insuficiente pelo que eles emitem através da sua produção, eles vão precisar adquirir créditos de carbono no mercado. E de que forma? De empresas que às vezes geram mais crédito do que utilizam, então a gente pode, nós, SFX, podemos certificar esses créditos na empresa através de uma consultoria, né, garantir de realmente esses créditos existem, procedência, rastreabilidade.
e isso é certificado por uma empresa certificadora e vai ao mercado para a venda desses créditos. Mas também existe um mercado novo que está começando a ter ascensão no Brasil, que é o mercado de usinas solares, que nem você comentou agora no início do bloco. Então, empresas como a SFX, parceiros da SFX, que também trabalham com energia solar fotovoltaica e tem ali sistemas de usinas solares, de fazendas solares, usinas de investimento, podem certificar. Por quê? Essas placas estão num terreno, esse terreno não tem emissão de CO2, mas tem crédito de CO2, porque toda a energia produzida ali é uma energia limpa, então gera créditos de carbono. Então a gente consegue fazer um inventário ali, faz toda uma consultoria, uma assessoria, consegue levantar quanto de carbono é gerado por ano ali, ou mitigado por ano ali, e a gente consegue, através de uma plataforma que nós colocamos, juntar empresas através de uma associação, e com isso diminui custo de operação, custo de certificação, custo de operação de venda, e a gente consegue vender esses créditos no mercado. E a venda desses créditos no mercado ajuda a rentabilizar proporcionalmente cada uma dessas usinas. Então é como se fosse uma renda extra de uma empresa de energia solar ou até de um investidor numa usina de energia solar. Porque eu posso ter um espaço e criar uma fazenda de energia, não é? Por exemplo, recentemente eu estive em Foz do Iguaçu e lá em Foz do Iguaçu tem um restaurante que eu achei muito interessante, que ele tem um espaço muito grande de estacionamento. É um restaurante grande, um espaço grande de estacionamento. E eles fizeram todas as garagens cobertas, como se fosse um shopping, porém todas as garagens são cobertas com placas de energia solar. Uhum. Quer dizer, além dele resolver o problema do estacionamento, ele também está gerando renda, que às vezes é caro. Isso. Então, nesse caso, ele consegue ter duas rentabilidades. Inclusive, um dos nossos clientes, que é um caso muito parecido em Ribeirão Preto, nós estamos partindo para essa segunda rentabilidade para ele também. Ou seja, o case que você citou e o case que eu citei, ele ia ter um custo para cobrir essas vagas com a alvenaria comum e não ia ter um retorno do valor investido para cobrir as vagas. Usando a energia solar, ele tem a mesma função, cobriu essas vagas com as placas de energia solar, porém está gerando energia e está reduzindo a conta de energia dele. Então ele tem um retorno sobre o investimento. Né? 3 vezes ele resolveu a cobertura, retornou em economia na conta de energia e agora, com esse novo mercado, a gente pode certificar esse estacionamento solar, né, que a gente chama de carport, e gerar créditos e esses créditos serem comercializados. E aí, de que forma que é a rentabilização disso? 1 vez por ano. Após certificado, esse crédito ele tem validade de 10 anos. Então, todos os anos ele é levado à venda. Então, o que ele gerou nos 12 meses anteriores, fecha, faz uma certificação, a certificação está pronta, faz o inventário e vende. Após 12 meses, ele gerou um novo período de mais 12 meses de crédito. Pode ter acumulado mais. Exato. Então, ele pode vender a cada ano os últimos 12 meses de crédito gerado. E isso tende a valorizar. Apenas como referência, hoje no Brasil a cotação está em torno de $7 o crédito do carbono. Na União Europeia a gente fala em 80 euros. Então entende-se que com a maturação desse mercado no Brasil nos próximos anos, esses créditos vão ficar mais caros no mercado. Então, a cada ano, esse cliente pode receber um valor maior com a venda desses créditos. Tá certo. E esses créditos, eles são fáceis de serem vendidos? Existe quem compra? Sim. Ou eu preciso me esforçar para vender? Não, existe quem compra. Hoje já existe quem compra, porque você pode vender não só no Brasil, você pode vender para compradores de fora, no mundo todo. Mas no Brasil, por se tornar um mercado regulado a partir do ano que vem, empresas terão obrigações, então vão ter que ir ao mercado para fazer as compras. E com isso, o custo tende a aumentar, porque vai ter mais empresas procurando
créditos no mercado, além das empresas de fora do Brasil, vão ter empresas, né, brasileiras procurando esse mercado, então isso tende a valorizar bastante. E interessante que quando você fala de energia solar, pelo menos o Brasil ele tem uma baita de uma vantagem, né? Porque aqui bate sol o ano inteiro. Se a gente estiver falando de países nórdicos da Europa, por exemplo, já não é assim que funciona, não é verdade? Exatamente. Então eles não têm esse recurso. O nosso Nordeste tem a energia eólica, tem muito vento, coisa que também não é em todo lugar que tem, não é verdade? Isso. Ou seja, a gente tem algumas vantagens e a gente pode se valer disso. Isso. Então eu acho que o Brasil é um país que vai ser muito procurado por isso, exatamente por isso, pela rastreabilidade desses créditos, porque não é só ter o crédito para vender, é a qualidade desse crédito. Eu, como uma empresa, vou ao mercado comprar um crédito de carbono, eu quero saber se aquele crédito realmente vem, de onde vem e se realmente ele está compensando realmente aquilo que está no crédito. Então, quanto mais rastreabilidade tiver, mais valioso o crédito é. E o Brasil é muito bom para isso. Ou seja, não basta dizer que eu tenho crédito. Tem que dar qualidade a esse crédito também. Isso mesmo. Muito bom. Vou fazer mais um intervalinho então e daqui a pouco a gente volta para falar a respeito dessa documentação desses laudos todos, né, desse inventário que o Gustavo vai trazer para a gente também. Então, até daqui a pouco. Chegou a conta de luz e você tomou mais um susto com aquele valor acima do esperado? Que tal optar por uma solução alternativa, sustentável e econômica? A energia solar pode economizar a sua conta de luz em até 95%. Isso sem falar no baixo custo de manutenção e na vida útil de mais de 25 anos. A SFX Solar oferece a melhor qualidade em serviços de instalação de placas solares em casas e até mesmo empresas. Chega de sustos com a conta de luz. Venha economizar com a SFX. SFX EnergyCast, agora falando a respeito dessa documentação para o crédito de carbono, mas o Gustavo estava me falando agora no intervalo que nós vamos ter um evento nos próximos anos aí, na Copa do Mundo, né, Gustavo, que tende a ser uma demanda muito grande de crédito de carbono em função das viagens que a Copa do Mundo exige, né? Fala um pouco mais a respeito disso aí. Isso mesmo. Então, né, tomando como exemplo a Copa do Mundo de 22, que foi no Catar, o governo, né, do Catar comprou muito crédito de carbono no mercado para compensar a demanda aérea no mês da Copa, porque o espaço aéreo ficou muito congestionado, muitos voos indo e voltando do Catar no mês da Copa, e isso emite muito CO2. Né? O combustível das aeronaves emite muito CO2. Então o governo decidiu zerar isso. De que forma? Comprando crédito no mercado para compensar. E o ano que vem a Copa vai ser em 3 países. Ou seja, a distância interna vai aumentar, porque para o Catar o sujeito saía do Brasil ou de qualquer outro país e ia para o Catar. E lá dentro, muito provavelmente, ele não voava, não é verdade? Isso. Agora, em 3 países, que é México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e Canadá do tamanho que são. México já é grande, né? Isso. México já é um país que tem uma territorialidade bem grande. E os estádios da Copa vão ser espalhados ao longo de todo esse território. Isso mesmo. Então, as distâncias serão muito maiores, então o número de deslocamento aéreo será ainda maior do que já foi. Ainda não, muito maior do que foi na última Copa, porque envolve 3 países e 3 países com grande extensão territorial. Então, as emissões de carbono serão ainda maiores, serão muito maiores. Então, o mercado ano que vem vai ser muito movimentado, porque vai ter muita procura por certificações, por créditos de carbono em vários países no mundo para compensar esse evento do ano que vem. Então, entende-se que o ano que vem vai valorizar muito o valor do crédito. Então ele vai estar mais fácil de se vender no mercado, porque vai ter uma procura muito maior, e ao mesmo tempo mais
um valor maior, mais caro. Então, a rentabilidade pro emissor do crédito vai ser ainda maior. Perfeito. Agora, como que eu documento isso, então? Me fala mais a respeito dessa documentação. Eu preciso fazer... É como se fosse... Você me fala de inventário, deixa eu entender. É como se fosse um negócio de um imposto de renda. No imposto de renda, eu paguei mais imposto, eu tenho restituição. Eu paguei menos imposto, eu tenho que fazer a compensação lá na declaração de ajuste, que normalmente no mês de maio de todos os anos, referente ao ano passado. Como que será esse evento, esse documento do crédito de carbono? É bem parecido com isso mesmo. Então, a analogia é muito semelhante. Então, a gente inicia com uma consultoria, né, na empresa ou numa usina solar, onde a gente faz o levantamento mesmo de todo o processo, se for numa empresa, de todo o processo da empresa, todo o processo fabril mesmo, chão de fábrica, quem são os fornecedores, como que é feito essa entrega, quem são os clientes, como que é feito esse transporte até o cliente, que tipo de processo ele tem ali dentro, o que é feito para diminuir isso, né? E se ele tem alguma ação já feita ali na empresa, como nós falamos no início do programa, um sistema de energia solar, um sistema de compostagem, preservação de mata, biocombustível, biocombustível, biodigestor, carro elétrico. Tá. Então, tudo isso é feito e é feito um inventário, que é um documento onde a gente consegue comprovar essas emissões através do processo produtivo e as compensações, se houver. E ao final desse inventário, a gente tem o resultado. Se ele está negativo, positivo ou neutro, ou seja, se ele tem que comprar crédito, porque a conta corrente dele está negativa, se está zerada, é o imposto de renda isento, ou se realmente ele tem sobrando. E se ele tem sobrando, aí sim a gente aumenta a documentação necessária, é um processo grande e aí existem certificadoras internacionais, plataformas, onde a gente coloca esse projeto todo para apreciação nessa plataforma, e essa plataforma vai validar isso e certificar. Então, a partir do momento que é certificado, é uma cédula de crédito onde ela tem valor legal e valor monetário. É uma certificação que tem ali 150 créditos de carbono. Então, ela tem um valor monetário e essa cédula fica disponível para quem quiser comprar nessas plataformas. E aí, a cada 12 meses é repetido o processo. E em que tempo é feito isso? A cada 12 meses, em que mês do ano? Existe já uma orientação? Não existe um mês do ano, então pode ser a qualquer momento. Eu terminei e ponho a venda no mercado. Tá. E aí, a cada ano, eu repito o processo e coloco a venda. E só não preciso fazer a certificação, porque aí fica mais rápido, porque a cada ano eu aumento aumento se ele melhorou alguma coisa na relação dele, ou seja, se tem mais créditos ou não, mas ela é válida por 10 anos essa certificação, então eu só melhora o inventário a cada ano e coloca a venda novamente. E isso é internacional, quer dizer, não é uma coisa do Brasil, não é o governo brasileiro que controla, são instituições internacionais certificadas, correto? Isso mesmo. Você falava para mim que isso aí foi criado no Acordo de Paris, é isso? Isso, então... O Brasil ele apenas regulamentou o mercado de carbono, então era voluntário, ele tornou regulado. Então, ou seja, empresas que não tinham obrigações terão obrigações. Então, precisarão fazer inventários e possivelmente até certificações, que isso não era obrigatório no Brasil antes, agora é, porém essas certificações são internacionais. Tem países que não participam disso ou todos os países participam? Tem países que não participam disso, mas são poucos, né? No Acordo de Paris, por exemplo, são 193 países que assinaram, a gente chama de signatários, né? São signatários do acordo, ou seja, eles têm metas para cumprir, inclusive as reuniões anuais, que a gente chama de COP, né? A próxima vai ser no Brasil, agora em novembro. Perfeito. Muito bom, Gustavo. Então, eu acho que é um assunto que ficou bem esclarecido para todo mundo, né? Vamos, então, já pensar num próximo assunto para o nosso SFX EnergyCast. E uma das coisas que a gente percebe que os nossos telespectadores falam muito é como que eu trabalho no meu condomínio para gerar uma energia limpa e mais barata. Vamos trazer esse assunto para a semana que vem. Que tal? Vamos trazer esse assunto para a semana que vem, inclusive com um convidado.
Afinal, nosso programa agora tem a opção de trazermos convidados e sempre que tivermos convidados com assuntos relevantes e pertinentes ao segmento, traremos para o programa. Traremos, mas você fica aí na curiosidade. Se você tem interesse nesse assunto que é a energia para condomínios, não perca o SFX EnergyCast da próxima semana. Que nós voltamos e enquanto isso também você pode nos acompanhar aqui pelo canal 25 em todas as reprises que nós temos diariamente. Fique atento na nossa programação. Gustavo, até a próxima semana. Até a próxima semana. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.